autoconhecimento é uma viagem que faculta uma percepção que me autoriza a navegar no mar de mim mesma e realizar o arestamento, o talhe necessário. Quando se fala de comunicação não violenta, existe uma orientação para desenvolver técnica de autoanálise que eu vou aplicar no atendimento ao outro. Porque é algo que eu posso usar para mim, comigo, no meu autoabraço, na minha autoabordagem, é factível de ser usado na ajuda que eu direciono para o outro. E existe um aspecto nessa questão também do que o outro está disposto a falar e a colocar naquela conversa. Tem algo que eu evito na comunicação com o outro, que é inquirir, perguntar. Porque percebo que dificultaria o trâmite e a fermentação, o aproveitamento da conversa. Quando se está numa questão desse naipe, teor, é preciso ater para o que o outro desejaria falar, o que o outro pode falar e o que é viável. E acontece também de acontecer um empolgue no meio da conversa e o outro acabar colocando além do que ele deveria na própria percepção, do que para ele seria o seguro falar, ou a orientação que ele receba. Isso pode também pesar no como o outro vê aquele atendimento que ele recebeu comigo e o próximo passo que ele daria. Por isso é perigoso inquirir e perguntar demais. Se houver uma abertura, a conversa ela flui. E a partir da minha escuta atenciosa, feliz, eu direciono a partir do que é ventilado, ressaltado na conversa para uma saída ou pelo menos uma amenização da situação daquele que precisa de atendimento. E é preciso discernir, separar causa e consequência de algo que eu fiz, porque existe uma causa que pode estar diante de mim ou oculta, e existe uma consequência daquilo que ocorreu que eu posso facilmente confundir com o que causou.
E esse tipo de visão, percepção, é também separar o joio do trigo, o bem do mal. Aquilo que é real, verdadeiro, daquilo que é falso, errado. E isso é também tomada de caminho, de passo, pegada na areia. Tinha um rapaz que ele reencarnou já com uma tendência para o homossexualismo. E o que era o pai dele nessa vilegiatura, ele, numa reencarnação pregressa, era o filho dele. Daí que o pai dele era filho e ele era o esposo de quem hoje é a mãe. E na época da corte francesa, em que ele morava com os pais e trabalhava para o rei, ali na área da corte e no arredor, ele acabou que gostava de infiltrar para estar conversando com uma garota. E certa feita, um rapaz veio até ele e o abordou dizendo que ele poderia dar o que ele pagar para ficar com ele uma noite. E ele ficou desconcertado com aquela situação, mas acabou que cedeu e começou um caso afetivo entre os dois, homoafetivo, no caso. E ele ia então para o quarto com esse rapaz e isso continuou. Quando o pai, que hoje é filho e é homossexual, na época percebeu aquela situação e não aceitou, temia perder regalia que ele supunha ter pela questão financeira, de estar ali próximo do rei, a serviço dele. E temeroso de gaseificar aquele benefício e aquilo esvair, aproxima do filho e diz que não aceitaria a continuidade daquela situação, que aquilo era inadmissível e que se persistisse ele iria embora. Era para pegar a malinha dele e ir para o mundo porque não seria reconhecido como filho dele. E esse rapaz já estava com dificuldade, porque o amante, de um tempo para cá, estava deixando ele de lado e sem dar importância, menoscabava ele, a companhia dele, e já estava com outro. E para ele isso foi um golpe fatal. E ele já desequilibrado e sensibilizado, enfraquecido por essa situação, quando o genitor expôs isso chacoalhou de tal forma
que ele planejou dar cabo na própria vida. E dentro do quarto dele, pôs uma corda no pescoço e fez ela subir para que ele fosse asfixiado e desse fim à própria vida. Quando isso acontece, o pai entra no quarto, vê ele naquela situação, vê que ele havia provocado o próprio fim e diz que foi bom isso ter acontecido, visto antes ele se suicidar do que ter um ato indigno deles mesmos. Com isso, esse pai, na vilegiatura atual, vem como filho homoafetivo e recebe do filho de ontem, que hoje é pai, rejeição por ser homossexual. Quando, pela miríade espírita, ele é aclarado do enleio, da teia de aranha daquela situação, ele começa um esforço para modificar em relação ao filho, o trato. E aventa um piquenique para tentar facilitar isso, até pela dificuldade de conquistar esse filho, que até ali, uns 15 anos, só havia recebido desse pai indiferença, vergonha, por ele ser como é, agressão. E para quebrar essa desconfiança, o pai aventa esse momento no campo e organiza feliz, inclusive a tia vai com o primo, e lá organiza-se um passeio de barco, desse que tem quando você vai ao campo, e tem a proa ali disponível para fazer um de âncora a âncora passeio náutico. Ele vai com a filha, o cunhado, vão numa turma e o filho quis ficar em terra firme. Ele ficou receoso, pelo tipo de mediunidade que ele tem, já sentia que algo aconteceria. E quando o genitor estava em alto mar olhando para o reflexo dele na água, houve uma mini batida numa rocha, o navio balançou e ele, como estava olhando para a água, caiu, já inerte, por alguma situação pré-disposítica que ele estava. E veio a desencarnar. Como ele era apegado à casa, ele volta desencarnado para casa e vê que um amigo do filho, também homossexual, que ele havia expulsado quando encarnado, estava lá. Porque, sem consciência do próprio desencarne, ele quer impor a vontade dele. E ao perceber que ele estava sendo retaliado, ele volta a fluxo de agressão em relação ao filho e esmurra o filho, expulsa o colega e entra num desnorteio labiríntico. Isso mostra que quando eu vou em busca de me conhecer e compreender o porquê eu tenho aquela inclinação, o risco que isso representa para mim, aquilo que encruzilha no meu afetivo
diante do que eu enfrento e coloco isso em palavra comigo mesma e tenho uma tranquilidade de tratar aquilo comigo, facilita eu perceber o que em mim precisa ser mudado diante daquilo que me testa, que me desafia. E elaboro caminho para atender a minha necessidade. E esse processamento já amansa a minha situação, já me acalma. Porque é algo em que eu desenvolvo o meu self, a minha essência. Isso diminui minha revolta. Isso eleva minha compreensão do outro. Me abranda, me anima, me energiza. E me leva a montar o quebra-cabeça do possível caminho que eu tenho. A partir de onde eu estou, de onde eu vim e de onde eu pretenderia chegar. Haja visto que aquele com o qual me relaciono, ele pode fazer o chacoalhão, estimular alguém em mim, mas ele não é o que gera aquilo, o causador. Eu sou a que vou responder pelo meu pensamento, por aquilo que vai na minha emoção. O que está fora poderia levar a atenuar ou intensificar algo que eu venha fazer, mas não há veredito, fatalidade em algo que eu faça em relação à minha existência moral. Essa chave ela é minha, ela é por dentro. É eu que manejo e defraudo essa vela. Ao sabor desse mar que me pertenceria. E nessa realidade, eu não me puno, mas percebo a ligação entre o que eu sinto e aquilo que eu preciso. E vou talhando a diferença de dizer eu não quero tal coisa. Antes eu tento colocar aquilo que eu preciso, aquilo que eu quero. Isso é evitar um indistinto, o dúbio. E ser concisa, concreta naquilo que eu coloco comigo. Daí que eu me afasto de julgar, de punir o outro. E vou desenvolvendo um mecanismo para trabalhar isso em mim. Percebo que facilita, o que dificulta, o que abre caminho, o que eu interrelaciono, o que eu intrarrelaciono. Onde eu tenho a chave que abre a porta, onde eu elaboro essa chave, onde ela encaixaria, onde ela abre. Com isso, então, eu enxergo minha necessidade, vejo, aclaro minha emoção e faço o caminho que supra aquilo que precisa desse movimento meu.